dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júnior, sou farmacêutico, mestre e doutorando em farmacologia e gostaria de convidar vocês aí para que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem com os amigos, para que as informações que são ditas neste dia de hoje, elas possam chegar aí ao maior número de pessoas que dela a necessitem, tá certo? Então, hoje, a gente vai ter uma conversa super interessante, que é justamente sobre os 5 ladrões de energia nos estudos. Então, quando a gente está estudando, é muito comum que a gente, muitas vezes, se sinta cansado, se sinta exausto. E, às vezes, acontece isso sem, de fato, a gente ter estudado uma quantidade interessante de horas. E aí, várias situações, elas podem contribuir para drenar a nossa energia e, consequentemente, a gente acaba não rendendo tanto quanto a gente gostaria, né, de render naquele intervalo de tempo que foi dedicado ali para os nossos estudos. E eu trouxe para vocês os nossos 5 ladrões. Então, o primeiro ladrão de energia, gente, sem sombra de dúvidas, é o celular. Então, se a gente não tiver cuidado, se a gente sempre buscar estudar com o celular próximo de nós, o que é que vai acontecer? De vez em quando a gente vai ali, dá uma olhadinha na rede social, né, comenta a foto do amigo, responde alguma mensagem, e nessa situação a gente sempre acaba perdendo o foco daquilo que a gente está estudando e acaba direcionando o foco para o celular novamente, né? Então, o que é que acontece? Isso faz com que a gente perca realmente a nossa concentração. E isso exige um pouco mais de energia por parte do cérebro para que a gente volte novamente ao nosso foco anterior. Ou seja, eu deixo o celular de lado e volto novamente a focar naquilo que eu estava estudando. Então, esse processo de eu usar o celular e estudar ao mesmo tempo não dá certo, porque realmente drena muito a nossa energia, além da gente perder muito tempo. Então, o nosso primeiro ladrão de energia aí, com certeza, né, teria que ser o celular. Outro ladrão de energia que nós chamamos muito importante é a questão de não fazer intervalos. Então, algumas pessoas elas acham que, por exemplo, vou, sei lá, pegar a tarde inteira para estudar sem parar. Então, passam ali 2, 3, 4, 5 horas inteiras estudando sem parar. E aí, pessoal, é super importante que a gente sempre adote a técnica de fazer intervalos. Porque se a gente tentar estudar direto, sem de fato a gente fazer um intervalozinho, o que é que vai acontecer? Vai chegar um momento que a gente vai dizer, não aguento mais. E aí acaba que a gente para de estudar completamente o conteúdo, e isso faz com que a gente se torne um tanto mais desmotivado e muitas vezes até não goste do processo de estudar porque não está sabendo estudar direito. E aí o que é que eu recomendo? Eu recomendo que você sempre faça intervalos, né? Então, uma dica interessante seria, por exemplo, estudar 25 minutos e parar 5 minutos. Ou então, estudar 30 minutos e parar 5 minutos. A depender aí da quantidade de tempo que você precisa, tá? Para descansar e que você suporte estudando de forma ininterrupta, sem de fato a sua qualidade cair. Algumas pessoas podem fazer intervalos maiores, como por exemplo, eu posso fazer intervalos 50 minutos estudando e 10 minutos descansando, ouvindo a música, bebendo uma água, tomando um café. Então a gente pode fazer isso. Então, gente, fazer intervalos é super importante para a gente não deixar com que a nossa energia ela seja toda dissipada, toda perdida durante esse processo aí dos estudos. Um outro ladrão de energia é a questão da gente não se alimentar, tanto nas nossas grandes refeições, né, café da manhã, almoço e jantar, assim como também pequenos lanches durante o dia e até mesmo durante o próprio intervalo do estudo. Então, eu posso pegar aqueles 5 minutos ali como uma banana, como uma fruta. Então, esses intervalos também que nós complementamos com alimentos são super interessantes, porque eles nos dão realmente mais energia, tá? Então, a gente comer com fome, desculpa, a gente estudar com fome não é interessante, tá? Então, a gente sempre tem que se alimentar para poder, de fato, render mais. Então, seria uma dica, né? Além dos intervalos, a gente também tentar colocar uns lanchinhos ali entre esses intervalos. Uma outra coisa muito importante é a questão da água. Então, quando a gente está estudando e a gente não tem uma água por perto, o que é que vai acontecer?
para que a gente precise aprender, né, focar mesmo, a gente faz várias reações bioquímicas, tá? No nosso cérebro. E para que essas reações bioquímicas aconteçam, a gente precisa de água, tá bom? Então é super importante, ó, que sempre que a gente esteja estudando, a gente tenha perto de nós uma garrafinha de água. Então eu sempre tenho. E aí já é comprovado cientificamente que quando a gente estuda e toma água, né, durante aquele estudo, a gente consegue melhorar o foco, a gente consegue reduzir o estresse e nós conseguimos também, portanto, prolongar o estudo por um pouco mais de tempo. Então percebam que não beber água, de fato, vai acabar te atrapalhando, não só na questão energética, mas em outras questões, como a própria questão do aumento do estresse e da redução da cognição, né, da redução da compreensão naquele momento que nós estamos estudando. Então é super importante que a gente também beba bastante água durante os nossos estudos. E o último ladrão aí, talvez até o mais importante, né, tirando o celular, na verdade, é justamente a questão de se comparar. Então, quando a gente está nessa vida acadêmica, né, nessa vida de estudante, a gente tem que evitar ao máximo se comparar, porque a gente tem que entender que sempre haverão pessoas que elas vão ser melhores do que nós em outras habilidades, e nós também vamos ter as nossas habilidades em que nós somos excepcionais. E tá tudo bem, tá? Tá muito bem, na verdade. Então a gente tem que entender que cada um tem seu ritmo, que cada um tem a sua forma de aprender o seu tempo para que amadureça, né? Para que se possa aí colher os nossos frutos. Então, gente, vamos evitar se comparar. Vamos evitar olhar muito para o outro e focar em nós. Então, é uma coisa que sempre serviu muito para mim. Eu não fico pensando no que é que A ou B está fazendo. Eu fico pensando no que é que eu preciso fazer para melhorar um pouquinho a cada dia. Então, essa perspectiva, essa mudança de pensamento é muito importante. Então, vamos tirar o pensamento da comparação e vamos mudar o foco. Vamos transmutar essa energia para um novo pensamento, para o pensamento de quê? Do que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer, na verdade, né, para melhorar, para me tornar melhor do que eu era antes, tá? Ou do que o que eu era ontem, por exemplo, tá bom? Então a gente tem sim que pensar sobre essa questão da melhoria, sempre melhorando ali um pouquinho a cada dia, a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo final. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo ele tenha sido útil para vocês, tá bom? E a gente se vê na próxima. Gratidão. Até mais, pessoal.